Estamos de volta, um ótimo sábado, excelente final de semana para todo mundo, muito bom dia. Acabou a molezinha, acabou a vida mansa, de volta ao Rio de Janeiro para voltar a focar 100% na cobertura do Flu, de volta para a realidade. Aquele velho ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. Pois é, essas férias entre aspas, né? Porque o Fluminense também não deixa a gente respirar por muito tempo. Teve mudança de treinador nesse meio do caminho, muita coisa aí mudou. Inclusive, vou falar sobre isso aqui neste vídeo, mas foi importante, foram dias importantes para recarregar as energias, para aliviar um pouco a mente, ainda mais depois de tudo que eu passei recentemente, foram dias muito conturbados. Agora é voltar para a gente focar, porque temos objetivos importantes, tem muita coisa relevante para acontecer aí ao longo dos próximos meses, e agora com tudo que vem acontecendo no Fluminense, com as mudanças, a expectativa está bem mais positiva do que antes. Então vem comigo, porque vamos falar sobre Renato Gaúcho, mas também muitos outros assuntos aqui neste vídeo. Aliás, durante todo esse período aí de viagem, obrigado pelo apoio de vocês, como sempre, né? Na medida do possível, mantive aqui vocês atualizados durante esse período aí conturbado, e agora a gente vai seguir. Aliás, se você quer viajar de férias com a família ou quer acompanhar o Fluminense pelo Brasil, pelo mundo, tem Mundial vindo aí, talvez você não tenha ainda garantido sua ida e queira ir, cara, fale com a Magic Milhas. Vou deixar aqui no comentário fixado o link para você falar com eles. Uma grande parceria que a gente tem aqui no canal do Lessa, no Jornada. Eles fazem um trabalho de excelência, mais uma viagem 100% com a Magic Milhas. Precisei trocar meu voo de volta, geralmente dá um trabalho, e eles fizeram tudo, tive dor de cabeça com nada. Rafa e a Thalita, mais uma vez entregando um ótimo trabalho, muito obrigado pela parceria de vocês. Se você quer viajar, vai na Magic Milhas que você não vai se arrepender. Além do conforto, da tranquilidade, são os melhores preços. Eles vão buscar lá todas as opções para você, para ver o que está de acordo com o que você está pensando. Então, vai na Magic Milhas, que eles são bons demais. Bora começar este vídeo com muitas notícias. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Olha só, o Fluminense fez uma parceria com o América, através do Romário, que esteve no CT Carlos Castilho, conversando com o presidente Mário Bittencourt. O Romário que está comandando aí o América, e o Fluminense vai ceder jogadores para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca, ajudar o América aí a voltar para a primeira divisão. Jogadores que não estão sendo aproveitados, não tem mais sub-23, alguns atletas que poderiam ser alocados nessa categoria, agora não tem mais essa possibilidade. Então, às vezes, tem um jovem ali saindo, vencendo, né, já com a data limite no sub-20. Eventualmente, o jogador que não esteja sendo aproveitado no time profissional do Fluminense pode ganhar experiência, ganhar rodagem, jogar, que é muito importante para qualquer atleta. Então os clubes estão firmando essa parceria. Até o Romário falou aqui em entrevista ao site do Flu. A gente conversou sobre essa possibilidade, fui convidado para vir aqui hoje para falarmos disso. O Fluminense vai emprestar de 3 a 5 jogadores ao América até o final do Campeonato Carioca da Série A2, para que esses jogadores possam ajudar o América nessa competição, já que o América tem a vontade de subir para a primeira divisão. Tenho certeza de que com esses jogadores do Fluminense as dificuldades vão diminuir. Quero mais uma vez agradecer ao Mário, ao Fluminense, e parabenizar esse enorme clube pela sua história e conquistas. Para mim foi sempre uma honra poder ter vestido uma camisa desse tamanho. O Mário, que foi jogador do Fluminense entre 2002 e 2024, marcou 48 gols com 77 jogos. Então boa sorte aí a garotada que vai ser emprestado aí para a América, que eles possam ajudar. A América é um clube muito simpático, tomara que possa voltar na primeira divisão. Uma parceria bem bacana aí que o Romário está fazendo, a América e Fluminense estão fazendo. Amanhã tem Fluminense e Santos no Maracanã, 7h30 da noite, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time finalizando a preparação hoje no CT Carlos Castilho, sob o comando de Renato Gaúcho. Teremos certamente a volta aí da equipe titular. Ao longo do dia a gente vai trazer mais informações sobre isso, mas Renato Gaúcho pode ter um adversário de qualidade pela frente, porque o Neymar, eu ia falar Romário, o Neymar é cotado para voltar para esse jogo. Ele já está fora há um bom tempo, após uma lesão na coxa esquerda, vem se recuperando, já está treinando com o grupo, treinou ao longo desses últimos dias, pode ser novidade no Santos. Se isso acontecer, ele vai começar no banco de reservas. A tendência é essa, mas ainda não é certo, estão tratando com muita cautela, com receio de precipitar essa volta, ele se lesionar novamente, então não dá para cravar. Vão provavelmente fazer algum suspense, mas é real a possibilidade de termos Neymar no banco de reservas amanhã contra o Fluminense e quem sabe entrar no segundo tempo. Então uma atração a mais para quem quer ir ao Maracanã
ver o Fluminense de Renato Gaúcho. Pode ser que tenhamos Neymar aí na segunda etapa, certamente ainda fora de ritmo, o que, evidentemente, pensando neste jogo, é muito bom. E por falar em Santos, o Fluminense acertou a renovação de contrato com o volante Nonato até o final do ano que vem. O Nonato ele tinha acordo somente até julho, agora de 2025. O contrato estava próximo de vencer. Já tinha tido um contato antes, mas aí teve mudança de treinador, chegada do Renato. Houve uma nova conversa com a comissão técnica do Renato. E aí a renovação do Nonato com o Fluminense foi concretizada até o final de 2026, que é quando termina também o contrato dele com o Santos, né? Contrato de empréstimo. O Nonato estendido, portanto, é um jogador que não mostrou muita coisa desde que voltou, é verdade, não conseguiu se firmar como titular, não teve tanta sequência, mas com o Renato, com esse estilo do Renato, tendo mais a bola no pé, um time mais ofensivo, eu acho que faz muito mais sentido a presença do Renato do que com o Mano, do Renato, do Nonato. Acho que pensando em grupo, em elenco, em opções, eu acho que pode ser um jogador que vem ajudar sim, é importante você ter número para essa função. Não, são muitos jogadores, a temporada é longa, é uma posição que sempre tem jogador suspenso, fora os lesionados. Então, para mim, é um jogador que já está no elenco, já está acostumado ao clube. O Renato certamente aprovou. Acho que o Fluminense acerta em renovar o empréstimo aí do Nonato para tê-lo ali como opção. E provavelmente vai ainda atrás de mais um jogador para essa função, já que o Fluminense teve a lesão aí do Otávio. Então, Nonato, até o final de 2026, é do Fluminense. Bom, e o assunto SAF no Fluminense foi parar na justiça. Por quê? Antes, lembrando aqui, talvez você já saiba disso, mas para quem não sabe, nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, vai ocorrer a reunião no Conselho Deliberativo, que é para falar sobre SAF, atualizar tudo que está acontecendo neste momento em relação à SAF, né, uma reunião que foi convocada pelo presidente Mário Bittencourt, depois de movimentos ali da oposição também. E nessa reunião, além disso, vai ser tratado o tema ali mundial de clubes, alguns assuntos em relação à disputa do Mundial. E aí o clube informou que essa reunião vai ser transmitida ao vivo pela Flu TV. Tá? Algo que imagino eu que seja inédito, não me lembro de uma reunião do Conselho Deliberativo sendo transmitida pela Flu TV. Então todo mundo vai poder assistir essa reunião que vai tratar do tema SAF, esclarecimentos que serão prestados ao Conselho Deliberativo e, consequentemente, também a toda a torcida. E aí, um dos grupos políticos aí que estão atuando nos bastidores de oposição, um grupo chamado Futuro Flu, entrou com uma ação na Justiça através do advogado Leandro Gama para tentar impedir o presidente Mário Bittencourt de assumir um cargo remunerado, ou seja, o cargo de CEO, caso a SAF seja aprovada no Fluminense. O grupo entende que há um grande conflito de interesse, também deseja um processo transparente para todos em relação a tudo que tratar do tema SAF dentro do Fluminense. Então é mais um movimento forte ali de bastidores, agora na Justiça, para tentar evitar a ascensão do presidente Mário Bittencourt como CEO de uma futura SAF que ainda tem que ser aprovada, né, como a gente sabe, em todos os trâmites legais. Se já houve um avanço, se tem proposta, se não tem, na reunião da próxima segunda-feira a gente vai saber se tem alguma novidade ou não. E aí o Fluminense respondeu essa ação judicial falando o seguinte: a ação tem claro caráter político, evidenciando o objetivo de quem quer a todo custo tumultuar o processo de debate e esclarecimento aos conselheiros acerca do tema SAF, transformando o assunto em uma bandeira de campanha. O Fluminense está conduzindo este processo com toda a transparência que ele exige, as dúvidas são naturais e serão esclarecidas à medida que houver uma proposta concreta. A referida reunião não tem caráter deliberativo. A ação citada pede que não seja realizada a reunião baseada na mera suposição de que seria sigilosa, o que nunca foi o objetivo do Conselho Deliberativo. Tanto é que será transmitida ao vivo pela Flu TV, canal oficial do clube. Foi a resposta a essa ação, que pede também a divulgação do planejamento da SAF, com detalhamento das etapas, prazos e critérios adotados. Seus autores também pedem que o valor da causa seja estabelecido em 8 milhões de reais. Portanto, mais um capítulo aí desse processo de SAF, dessa discussão de SAF. Se a gente vai ter algo concreto ou não nesta segunda-feira, a gente vai ter que aguardar para saber.
Mas, enfim, os bastidores tendem a ficar cada vez mais quentes à medida que o tempo vai passando. Daqui a pouco tem eleição e quando surgir algo mais claro ali em relação a valores, a proposta, a questão do CEO, isso tende a pegar ainda mais fogo. Vamos ver o que vai acontecer, mas são movimentos aí importantes que estão acontecendo nos bastidores do clube. Bom, para a gente fechar aqui esse vídeo, falar um pouco sobre o trabalho do Renato, como eu falei, né, eu não tive a oportunidade de gravar para vocês após o jogo contra o São José, a goleada na Sul-Americana, porque passei o dia ontem viajando, saí muito cedo, e aí tive que fazer escala ainda em São Paulo, só cheguei, na verdade, hoje pela manhã, no Rio de Janeiro, então foi uma viagem de volta bastante cansativa, mas deu tudo certo, mas infelizmente, como eu sempre faço, eu não tive como gravar para vocês, realmente não foi possível. Mas enfim, depois desse jogo, eu consegui conversar com algumas pessoas e para tentar entender como que tá o clima internamente no Fluminense após a chegada do Renato. Já temos 2 jogos aí. Tecnicamente, taticamente, ainda é muito cedo para avaliar. Tivemos a vitória contra o Bragantino, com o time jogando muito bem no primeiro tempo, depois no segundo tempo deu uma caída, e agora esse jogo contra o São José, que é uma equipe que a gente sabe é muito fraca, né? Muito abaixo tecnicamente, como já sabíamos antes mesmo desse jogo, falei sobre isso aqui no pré-jogo. Então, quando você pega adversário desse nível, você tem que fazer o quê? Jogar bem e golear. É o mínimo, né? É o que deve ser feito. Mas não é sobre isso que eu vou falar propriamente aqui, é mais sobre a mudança de postura. Isso aí dá para avaliar. Você vê um Fluminense com mais vontade de jogar, com mais vontade de ter a bola, com mais disposição. Isso é fruto já de uma mudança interna que vem acontecendo com os jogadores mais felizes, muito mais felizes, alguns principalmente, após a chegada do Renato. Alguns jogadores que já não gostavam do trabalho do Mano, já não tinham uma boa relação. Então ele está conseguindo recuperar muito o astral desse grupo que nunca deixou de ser unido. Mas a relação com a comissão técnica anterior não era boa. E resgatando isso, automaticamente você ganha confiança, ganha autoestima e a tendência é de que a gente veja reflexo disso em campo. Muita gente relata que o ambiente mudou muito, se transformou muito depois da chegada do Renato, não só com os jogadores, de todo mundo, funcionários de uma forma geral, ali o trato com a diretoria. O Renato realmente trouxe uma leveza muito importante no momento que o time já vinha sendo pressionado neste início de temporada. Isso tende a ocasionar o quê? Na subida de produção de alguns atletas importantes. A gente está vendo o Germancano que conseguiu mesmo reserva entrar no segundo tempo. Everaldo tinha feito 2 gols. Ah, beleza, ele foi lá e fez 2 gols, um com menos de 1 minuto em campo. Isso é o Germancano. A gente vai vendo mais uma vez o início de temporada muito bom do Cano, já marcando 3 gols no ano. Ele que se tornou o maior artilheiro do Fluminense em competições continentais, superando aí o Fred, são 17 gols na Libertadores, 6 na Sul-Americana. A única competição que o Cano não foi artilheiro pelo Fluminense ainda é a Sul-Americana, e certamente ele vai buscar. Já foi artilheiro no Carioca, já foi artilheiro é artilheiro da Copa do Brasil no momento. É o maior artilheiro estrangeiro do Fluminense no século. O cara não para de bater recorde. É um jogador que, sem dúvida alguma, já dá para dizer que 2024 realmente foi um ano de exceção, negativamente falando. Não sei quantos gols o Germancano vai entregar esse ano, mas já é uma temporada novamente boa e certamente o time jogando para frente, sendo mais ofensivo, tendo mais a bola, vai facilitar muito a vida do Cano ao longo de 2025. Outro jogador que está ganhando muita moral com o Renato é Bernal. Né? A gente vinha, no pré-jogo eu falei, pedindo uma chance ao Bernal, já tinha falado isso, que ele merece uma chance como titular, ele vinha entrando bem nos jogos, fez um bom jogo contra o São José. Ah, mas o time é fraco. Beleza, mas ele foi bem, fez um bom jogo e no dia a dia tá ganhando a confiança do Renato. Se ele já vai ser titular agora, contra o Santos ou não, a gente vai ter que esperar. Mas é um jogador que tá ganhando, sem dúvida alguma, confiança do Renato. O Léo Jance, garoto que entrou na lateral esquerda, também, o Renato gostou dele nos treinos, fez um jogo correto ali contra o São José. Então, além de você ter essa mudança de astral, alguns jogadores talvez estivessem mais embaixo ou estivessem um pouco chateados ali com a falta de mais oportunidades concretas, tendem a subir de crescimento. Então o Renato realmente vem mudando muita coisa dentro e fora de campo no Fluminense. Alguns jogadores vão se beneficiar disso certamente e, é claro, o time como um todo, nós como um todo, queremos ver um Fluminense mais forte, um Fluminense mais propositivo, um Fluminense mais incisivo, principalmente quando joga no Maracanã. Prova disso, olha só, reparem no que disseram Germancano, e principalmente Cano e Ganso, em relação a esses primeiros dias com o Renato Gaúcho. Tranquilo, né?
tranquilo, solto, deixa jogar, falha o justo e necessário. Eu acho que por agora está tudo bem, assim que vamos que vamos. O Renato, acho que ele trouxe um pouquinho de alegria, né? Acho que eu tinha alguns jogadores que não estavam tão felizes. Acho que ele trouxe essa alegria, trouxe um pouco mais agora, né? Essa primeira semana, um pouquinho mais de coragem para querer jogar bola, para querer jogar futebol, que é o mais importante é a bola. Então acho que isso é uma das coisas. Bom, isso é o mais importante do futebol, é a bola. E a parte tática a gente vai ajustando e aos poucos, né? Isso é com treinamento mesmo, com dia a dia, com conversas e vídeos também. A gente teve pouco tempo de trabalho ainda, né? Que é difícil, mas ele já conversou bastante com a gente, passou em vídeo, mostrou o que ele gosta, o que ele não gosta, o que a gente tem que acertar. Então acho que com a questão do treinamento agora a gente vai aperfeiçoando isso. Então é claro que isso não é por acaso, né? É visível a percepção dos jogadores e a resposta que eles estão dando em todos os sentidos após essa mudança no comando. Vamos ver se a gente consegue ver um pouco mais disso em campo amanhã contra o Santos, já um adversário mais qualificado, um adversário mais forte. Vai ser interessante observar o comportamento do Fluminense. Ao longo do dia, a gente volta com mais notícias e mais informações assim que tivermos. Valeu, pessoal, um abraço, valeu!